A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, fazendo a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do Evangelho segundo Lucas, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Jesus, o Senhor do sábado. E aconteceu que no sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer aos sábados? E Jesus respondendo disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E diziam-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a sua mão. Ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Por isso, uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. A nomeação dos 12 apóstolos. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e também Judas Iscariote, que foi o traidor. Bênçãos e ais. E descendo com eles, parou num lugar plano, com um grande número de seus discípulos, e também grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, os quais eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Amor pelo inimigo. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, sob julgar o próximo. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai
Levantai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. E por que atentais tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo da trave que está no teu olho? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. A árvore e seu fruto. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinhais, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Capítulo 7. A cura do servo do centurião. E depois de concluir todo esse discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não se incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize-me, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. João envia mensageiros a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele a quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o seu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouvia, e os
publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, comparareis os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia nem bebia vinho, e dizíeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A unção de Jesus pela mulher pecadora. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugou-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo: se ele fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize, ó mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aqueles a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Capítulo 8, parábola do semeador. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que os serviam com seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão que de todas as cidades vinha ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outras caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos as focaram. E a outra caiu em terra, e nascida produziu frutos a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são focados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram se vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, porém não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos, que querem ver. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo:
dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? O endemoniado de Gadara. E navegando para a terra dos Gadarenos, que está diante da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma grande quantidade de porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído o demônio do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um espinhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E, entrando ele no barco, lutou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixassem estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A filha de Jairo e a mulher enferma. Aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastava com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que te tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, aproximando-se, tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A sua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a planteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, porém ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Capítulo 9. A comissão dos 12. E convocando os seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada deveis convosco para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo dali, sacode o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo isto, a multidão o seguia. Ele os recebeu
Pedro e falava-lhes do reino de Deus, e sarara os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo este povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-mos sentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 12 alcofas de pedaços, a confissão de Pedro. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntaram-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então, entrando ele na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto o menino endemoniado. E aconteceu no dia seguinte que, descendo ele do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei a seus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei aqui o seu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhavam-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que eu não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra: quem é o maior? E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe a quem me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque ele não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Os samaritanos não recebem a Jesus. E mandou mensageiros diante de si, indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para lhes prepararem a pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que
que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Condições para o discipulado. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Capítulo 10. A missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhe: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: Até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naqueles dias para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até os céus, até ao inferno serás abatida. E quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio caindo do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vós sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e aos inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. O bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram e deixaram meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que os demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faz
casa da mesma maneira, na casa de Maria e Marta. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos dos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.